bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei o horário que você vai poder assistir esse vídeo. Aqui pra gente é 4h58, vai dar 5 horas da tarde. Eu não sei o horário que você vai poder assistir, acompanhar esse vídeo. Mas hoje eu quero falar de um assunto que vai ser meio que uma continuação do vídeo anterior, sabe? O vídeo anterior eu coloquei pra vocês uma manifestação da falta de perdão. Ali foi um ambiente de culto. Ali eu orei pela irmã que recebeu a oração e ela estava precisando liberar o perdão. Mas conforme ela não liberou o perdão, conforme ela não estava conseguindo, mas no dia vocês viram, o Espírito de Deus ajudou ela liberou o perdão e conseguiu ser livre, conseguiu sentir que a alma foi livre. Tá entendendo? Hoje eu vou trazer para vocês, o Espírito Santo pediu para mim ministrar hoje um pouquinho, um fundamento do perdão, sabe, para vocês compreender do vídeo que aconteceu. O Espírito Santo mostrou meio que eu trazendo nesse vídeo uma clareza do que aconteceu no vídeo anterior para vocês. Tá entendendo? Teve pessoas que viu e me mandaram mensagem. Tá entendendo? Para ficar claro para vocês o que de fato e o que acontece quando eu e você não libera o perdão para as pessoas. Hoje, como vocês já estão vendo, eu não estou sozinho. Estou com um tecladista, Vinícius. Ele congrega comigo, congrega com a gente. Tá entendendo? E hoje o Espírito Santo pediu para me chamar ele, para ele vir e fazer um fundo pra gente. Glória a Deus. Você também que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, que vai ficar tendo vídeo constante. Amém? Eu tava uns dias já sem gravar vídeo. Vídeo que eu digo é mensagem. Mas por esse dia o Espírito Santo pediu para mim dar um retorno. Tá bom? Glória a Deus. Hoje eu quero usar como tema da mensagem o poder do perdão. O poder do perdão. Glória a Deus. Quero ler um versículo para vocês muito simples. Quero começar com Lucas capítulo 17. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 4. Lucas capítulo 17, verso 4. Olha o que está escrito. Vamos ler o verso 3. Olha o que está escrito. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele arrepender-se, perdoe. Verso 4. Se pecar contra você 7 vezes em um dia, olha o que Jesus está falando, aqui é Jesus falando. Se pecar contra você 7 vezes em um dia, e cada vez vier dizer, eu me arrependo, então perdoe. Quero ler uns versículos rápidos para vocês. Depois vim explicando e trazendo clareza. Olha o que tem escrito também em Mateus capítulo 6, verso 14. Olha o que tem escrito. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem a vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. 15. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não as perdoará a ofensa de vocês. Olha que simples. E eu quero ler também Mateus capítulo 18. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 18, versículo 35. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente ao seu irmão. Pronto. Até aqui você já deve ter compreendido que a Bíblia, no decorrer dela, ela fala muito de perdão. Perdoe. Faça o que Jesus fez. Faça o que o Pai fez com vocês. Perdoe o seu próximo. Perdoe. Esse versículo aqui que a gente leu especificamente, esse último, o contexto dele vai falar de uma parábola. Pedro chega e pergunta: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo?
E Jesus começa a contar uma parábola para ele. Fala: Pedro, eu vou te contar uma parábola. Que um rei teve um servo que ele devia uma dívida. E essa dívida, esse rapaz não tinha capacidade de pagar. E esse rei, devido àquele homem ter ele rogou a esse rei por compaixão. E o rei olhou para esse homem, para esse servo, e perdoou a dívida. E falou: agora vai, que a sua dívida está completamente perdoada. Mas a Bíblia diz que esse servo foi, e no decorrer do caminho ele encontrou uma pessoa que lhe devia também. Ele encontrou uma pessoa que devia a ele também. E a Bíblia diz que esse homem que encontrou aquele rapaz que lhe devia, aquele rapaz que lhe devia clamou por misericórdia, clamou por compaixão também, do mesmo modo que ele tinha feito. Mas a Bíblia diz que esse homem não perdoou a dívida daquele rapaz. E a Bíblia diz, foi esse versículo que a gente leu, que os servos do rei viram o que aquele servo fez, que ele não perdoou a dívida, e ele foi e disse ao rei. E o rei foi lá e pegou ele e chamou ele para uma conversa e falou: por que você não fez o mesmo que eu fiz com você? Por que você não fez o que eu fiz com você também? Foi assim que Jesus fez com a gente. Foi assim que o Pai Celestial fez com a gente. Ele nos perdoou uma dívida que eu e você não tinha capacidade de pagar. Foi a dívida do nosso pecado, a gente não tinha como pagar essa dívida. E Deus nos perdoou pelo sangue de Cristo na cruz. Uma dívida que eu e você poderia fazer qualquer coisa, mas a gente não ia encontrar uma possibilidade de pagar essa dívida. E Deus nos perdoou. Mas assim como Ele nos perdoou, Ele falou: ei, agora vai e pratique. Dê de graça o que você recebeu de graça. Dê para as pessoas agora o que eu te dei. Tá entendendo? Deus nos deu o pleno perdão, o perdão divino. Deus nos deu. E isso não é porque eu e você é perfeito, não é porque eu e você ora, não é porque eu e você é justo, mas é porque Deus nos perdoou por meio do sangue de Cristo na cruz. E agora, como que a gente deve viver? Aí que tá. Jesus deixou esse princípio básico. Foi esse princípio que Ele estabeleceu nessa parábola. Foi esse princípio que Ele quis dizer a Pedro, falando: Pedro, se seu irmão te ofender 7 vezes, perdoe 70 vezes. Se seu irmão te ofender, perdoe seu irmão. Tá entendendo? Então o perdão tem poder no reino espiritual. O perdão tem poder no reino espiritual. Vou mostrar para vocês. A falta de perdão nos aprisiona. Guardar um rancor, uma mágoa de alguém, não faz mal para outra pessoa, faz mal para a gente mesmo. Tá entendendo? Seja consciente ou inconsciente, isso faz mal para a gente mesmo. Eu vou falar um pouquinho dos espíritos, porque não tem como falar de perdão e não falar dos espíritos. Quando o Espírito Santo vai operar através da minha e da sua vida, ele pega o que a gente sente, muitas das vezes. Um exemplo básico: eu tenho 2 pães, como aquele jovenzinho no meio daquela multidão, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E se você pegar ali, ele teve que sentir de dar para os discípulos dar para Jesus. Olha como que o Espírito Santo opera através do nosso sentimento. Eu estou com 2 pães e o Vini está carecendo de um pão. E através do meu sentimento, daquilo que eu sinto de dar um pão para o Vini, eu sinto de compartilhar uma bondade que eu tenho com o Vini. E o Espírito Santo consegue penetrar o meu espírito, consegue penetrar a minha alma, o meu coração, e fazer com que eu vou lá e dê para o Vini o que eu estou sentindo. Tá entendendo? Isso é a parte do Espírito Santo. Presta atenção, o Espírito Santo, ele se movimenta através da minha e da sua vida pelo meio dos nossos sentimentos também, pelo meio dos nossos pensamentos também. Tá entendendo? É aquele famoso: ai, tô sentindo de entregar algo, tô sentindo de dar algo para alguém, tô sentindo de dar um abraço em alguém. Tá entendendo? E o Espírito Santo consegue penetrar o nosso espírito, depois ele penetra a nossa alma. Quando a nossa alma dá abertura para ele, ele consegue vir e agir através de nós. Por que eu quero mostrar o lado bom?
Porque eu quero trazer uma clareza para você que também existe o lado das trevas. Tá entendendo? Quando eu e você recebem uma ofensa, quando alguém nos calunia com uma palavra, quando alguém nos ofende com alguma atitude, automaticamente vai mexer com os nossos sentimentos. Tá entendendo? Vai mexer com os nossos sentimentos. Um exemplo, se vir uma ofensa de palavra, automaticamente eu e você vai sentir raiva. Automaticamente eu e você vai sentir, sabe, de não falar mais com uma pessoa. Eu não quero mais falar mais com essa pessoa. Eu não quero mais nada com essa pessoa. Não quero nem olhar na cara dela. Eu e você vai sentir essas coisas. Tá entendendo? E através disso que eu e você sente, se eu e você dá abertura para esses sentimentos ruins, o espírito das trevas, os espíritos que não provém da parte de Deus, vai encontrar uma abertura no nosso coração. E ele vai poder penetrar o nosso coração e ele vai fazer com que eu e você guarde rancor e ira, sentimento de ódio, de vingança. Isso tudo vem dele. Tá entendendo? Mas ele só vai poder colocar algo ruim dentro de nós, uma atitude de revidar. Um exemplo, alguém bateu na minha face. Se esse sentimento penetrar no meu coração, os espíritos das trevas vai querer que eu se vingue da outra pessoa. Tá entendendo? Isso já não é uma ação do Espírito Santo. Tá entendendo? E ali ele vai conseguir achar uma legalidade de penetrar no nosso coração, de penetrar na gente, fazer com que a gente fique com ódio. Tá entendendo? Aquele ódio vai ficar pregnado no meio do seu coração, mesmo que a gente não faça nada, mas aquele ódio está aqui. Mesmo que eu e você não haja, mas a maldade está aqui, aprisionando o meu e o seu coração, o meu e o seu sentimento. E a qualquer momento, através desse sentimento que eu e você está guardando, de ruindade, de mágoa, de rancor, através desses sentimentos, a qualquer momento, os espíritos das trevas podem operar pode operar na minha, na sua vida. Tá entendendo? Um exemplo, eu fui caluniado, eu fui criticado e apontado por palavras e até mesmo por atitude. Vai entrar uma mágoa, vai entrar um sentimento ruim em mim. Mas porém, isso só vai ser sentimento. Mas através desses sentimentos, os espíritos vão encontrar uma abertura de operar através de mim. Tá entendendo? Vai fazer com que eu revide, que eu calunnie também. Me xingou, eu xingo também. Me ofendeu, eu ofendo também. E através disso, eu e você não vai estar cumprindo o que Jesus disse. Jesus falou assim: se o teu irmão te ofender, perdoe. Se alguém te bater em uma face, vira a outra face. Tá entendendo? Vira a outra face. Virar outra face muitas das vezes não é somente com a atitude do corpo, mas virar outra face muitas das vezes é ser caluniado e não guardar nada no coração e deixar o nosso coração limpo para uma decisão. Que decisão que é essa? Falar: eu te perdoo. Você está me ofendendo, mas eu te perdoo. Tá entendendo? Isso faz com que os espíritos das trevas não achem abertura em nós. E faz com que a gente ame o nosso semelhante, como a gente deveria estar sendo amado. Tá entendendo? Tá compreendendo? Quero que você entenda o poder do perdão. O perdão, a falta dele, está entendendo o poder que causa? A gente dá uma abertura para os espíritos virem operar na nossa vida. A gente dá aquela famosa legalidade. A gente dá uma legalidade desses espíritos vir no nosso coração e fazer com que a gente ofenda as outras pessoas com as palavras. Fazer com que a gente fira o nosso semelhante com palavras. Fazer com que a gente se vingue com atitude. Tá entendendo? Isso é algo que não provém do Espírito de Deus, que Deus não se agrada disso. Por isso que Ele deixou esses princípios: perdoe. Se alguém te ofendeu, perdoe. Tá entendendo? Se alguém te bateu numa face, dê a outra face. Isso é ser espiritual. Tá entendendo? Isso é ser espiritual. Muitas das vezes a gente tem muita facilidade de, não sei, fazer muitas coisas, atos espirituais, atos proféticos, mas esse ato que é espiritual de verdade, que Jesus disse pra gente, Jesus disse pra Pedro: perdoe seu irmão, a gente tem uma dificuldade tremenda.
Tá entendendo? E é essas coisas que abrem para o mundo espiritual. Tá entendendo? Quando eu e você perdoa alguém, o mundo espiritual fica patente aos nossos olhos. A gente não dá legalidade para outros espíritos virem operar sobre as nossas vidas. Tá entendendo? A gente fica imune. Tá entendendo? Porque a gente venceu o mal praticando o quê? O bem. Isso é ser espiritual. A gente venceu o mal praticando, exercendo o bem. Isso a gente vai se encaixar no elo perfeito do amor. Tá entendendo? Jesus sendo caluniado naquela cruz, meu Deus, eu consigo contemplar agora. Ele sendo caluniado naquela cruz. Ele sendo apedrejado, ele sofreu chicoteado, ele foi sofrido, caluniaram, ofenderam ele, não somente com palavras, mas com gesto, bateram nele. Mas ele olhou naquela cruz, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Tá entendendo? Nem na cruz ele deu legalidade, nem na cruz ele deu abertura para esses espíritos das trevas. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Estevão começou a falar com uma alta sabedoria. Estevão começou a falar com uma alta sabedoria. E os homens pegaram pedra e começaram a apedrejar ele, começaram a tacar pedra nele. Mas a Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu os céus abertos, e viu o Cordeiro de Deus, viu Jesus sentado à direita de Deus. E ele, como o primeiro mártir, ele disse a primeira palavra que Cristo disse. Ele falou: Pai, perdoa eles, perdoa as ofensas deles, porque eles não sabem o que faz. Tá entendendo? Isso é alcançar o elo perfeito. Tá entendendo? O perdão. Está entendendo o poder do perdão? Só você olhar para Deus e para os espíritos das trevas. Ele ama. Na verdade ele não ama, né? Porque ele não ama ninguém. Ele odeia as pessoas. Ele adora quando alguém calunia a outra pessoa, quando alguém xinga a outra pessoa, quando alguém ofende a outra pessoa. Mas o que ele mais adora ainda não é que a outra pessoa critique a outra, é que a outra pessoa guarde rancor, é que a outra pessoa não deseje mais ter um relacionamento íntimo e pessoal com a outra. Está compreendendo? Ele ama que o Vini me calunie com palavras, com atitude me ofende, mas o que ele ama mais é que eu guarde rancor do Vini e não queira mais se relacionar com o Vini, não queira mais falar um oi pro Vini, uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma atitude. Está entendendo? Então eu e você precisa fechar essa abertura espiritual. Eu e você precisa viver dessa forma, perdoando aquele que nos ofende. Eu sei que você nesse exato momento vai falar: mas Rafa, mas como eu vou perdoar aquele que me ofende se eu estou com sentimento ruim aqui? Porque o sentimento vem. Nesse exato momento é como se eu contemplasse muitas pessoas ofendidas com sentimentos. E o sentimento está amargurado, rancoroso. Mas o Espírito Santo dentro de você, a decisão está nas suas mãos. Está entendendo? A decisão está nas suas mãos. O perdão é uma decisão de espírito. E depois ele pula para a nossa alma. E depois a gente sente paz novamente. Um exemplo, eu posso estar guardando o rancor do Vini no meu sentimento. Eu posso estar triste com o Vini, posso estar amargurado com ele. Mas a decisão de eu perdoar ele está no meu espírito. E quando eu decido perdoar o Vini, o sentimento de paz volta a reinar no meu coração a respeito do Vini. O sentimento de ter uma intimidade com o Vini volta novamente. Tá compreendendo? Isso é ser espiritual. Quando você começa a entrar nessa estatura de que alguém te ofende, você tem facilidade de perdoar o seu próximo. Quando eu e você começa a entrar nessa estatura, o amor perfeito. O amor perfeito que está no nosso espírito, a Bíblia diz que já está derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Esse amor perfeito começa a ser expressado através das nossas vidas. Está entendendo o poder do amor? Quando eu e você perdoa alguém, a gente está expressando o amor de Deus para alguém. Está entendendo? Que eu e você não venha dar legalidade para esses espíritos. Quando eu e você guarda rancor, essas coisas, a gente começa a sentir angústia, tristeza.
os espíritos de aflição têm uma abertura de penetrar na nossa própria vida. Tá entendendo? Quem sofre não é nem aquele que te ofende, mas é aquele que guarda. E esse vídeo, o vídeo anterior, que vocês viram da mulher, da irmã, ela estava com um sentimento, mas quando ela liberou, o Espírito Santo ajudou ela naquele culto. Quando ela decidiu, foi a pergunta que eu fiz para ela. Eu falei, você decide perdoar? Então fala assim, eu perdoo essa pessoa. Quando ela decidiu perdoar, a paz entrou no espírito dela e na alma dela novamente. Tá entendendo? Você que está vendo esse vídeo, a decisão, saiba que a decisão é minha e sua de liberar perdão. Tá entendendo? Sempre está nas suas mãos. Não guarde nada. Pratique aquilo que você recebeu. Eu e você recebeu o perdão de Deus. Agora a gente deve perdoar os nossos irmãos. Ah, mas ele não merece, eu tô certo. Aí a razão vai querer tomar conta de você. Não olhe para isso, não olhe se você tá certo. Pratique o perdão. Eu, por exemplo, vou contar um testemunho para vocês. Na verdade, tenho vários referente a esse aspecto, a essa atitude de perdão. No começo, quando eu me converti, algumas pessoas que tinham me ofendido no passado, a mágoa estava, a tristeza ainda estava. E mesmo que eu sentia a presença do Espírito Santo, ainda eu sentia um incômodo quando eu via a pessoa. O Espírito Santo falou assim para mim, filho, perdoe. Eu falei, nos meus pensamentos eu falei, mas eu que tenho a razão, foi ele que me ofendeu. Ele falou, perdoe essa pessoa. Perdoe. Quando eu tomei a decisão de perdoar, eu fui até a pessoa e me reconciliei com a pessoa. E até hoje a gente vive num ambiente de paz. Até hoje a gente vive em paz. Tá entendendo? Até hoje a gente vive em paz. Então o perdão tem poder. Poder do quê? Poder de fazer você viver uma vida em amor, uma vida em paz, uma vida em alegria, uma vida em bondade. Mas também saiba que tem poder de aprisionar você a viver uma vida em amargura, uma vida de prisão, uma vida de aflição, uma vida de tristeza. Pega a vida de alguém que não libera o perdão, ela sempre vai estar vivendo debaixo de aflição, ela nunca vai estar expressando alegria. Por quê? Porque ela está aprisionada. Compreendendo? Que eu e você venha compreender, mas também que eu e você venha praticar. Essa palavra é para prática, ação. Que eu e você venha praticar o perdão. Eu não sei vocês que vão me assistir, se você está amargurado com alguém, está triste com alguma pessoa, está aguardando rancor de alguém, mas a decisão é sua. Libere perdão para essas pessoas. Perdoe essas pessoas. Perdoe as ofensas que lhe foram causadas. Porque a partir desse momento você vai sentir uma paz preenchendo você. E essa paz é a paz do Espírito de Deus. Essa paz é a presença de Deus preenchendo você de dentro para fora. Que eu e você venha viver. Que eu e você venha viver uma vida. Por isso que Jesus falou, Pedro, perdoa 70 vezes 7. No dia. O que Jesus estava querendo mostrar? Pedro, eu não quero que você perdoe uma vez. Eu não quero que você perdoe um dia. Um dia na semana eu libero perdão. Não. Pedro, eu quero que você viva perdoando aquele que te ofende. Viva. Que eu e você, por meio dessa palavra, venha compreender que o desejo de Deus é que eu e você viva uma vida de perdão. Assim como eu e você foi perdoado. Assim como eu e você foi perdoado. Que o Espírito de Deus enche o seu coração. Que o Espírito de Deus ajude você a tomar essa decisão, porque a decisão é sua. De liberar o perdão para as pessoas. Porque só assim você vai viver uma vida de paz, de alegria e de amor. Só assim Deus vai estar sendo expressado através da sua vida. Que Deus abençoe eu e você, que o Espírito de Deus ajude você a liberar perdão. Você que está assim, tá entendendo? E você que não tem nada no coração, cultive o seu coração. Pegue aquele conselho que diz em Provérbios: em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não guarde rancor de ninguém. Não guarde mágoa de ninguém. Porque assim o seu coração sempre vai estar com o sentimento aberto para receber o Espírito de Deus. Tá entendendo? Que eu e você venha compreender o poder do perdão. Que
Deus abençoe vocês.